Olha, a gente vai começar a conversar nas próximas semanas sobre esse tema, relacionamentos líquidos. E a gente vai usar algumas ideias desse sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, esse livro, Amor Líquido, seus efeitos, amor líquido e a fragilidade dos relacionamentos humanos. A gente vai usar alguns insights dele e depois a gente vai para a Bíblia para ver o que a Bíblia responde sobre isso. Tá? Mas uma coisa importante para a gente começar hoje à noite conversando é o seguinte: quem tem mais de 35 anos aqui tem percebido que nas últimas décadas a gente tem vivido mudanças rápidas demais na nossa sociedade. Quem tem mais de 35 anos tem percebido que muita coisa mudou. A gente tem saído de uma época na nossa história da humanidade onde as coisas eram muito sólidas, onde as coisas duravam, onde, por exemplo, as corporações eram muito duradouras, os partidos políticos duravam, as instituições duravam, os governos duravam. As verdades científicas eram coisas mais duradouras. E aí a gente vem migrando dessa época que o pessoal chama de modernidade para uma época onde as coisas parece que elas são caracterizadas pelo oposto da modernidade, que é o quê? Onde as coisas começaram a se tornar um pouco mais frágil, um pouco mais líquida na nossa sociedade. E isso vai de relações humanas, a maneira como a gente encara a vida. Esse período ele surge no século passado e ele vai ganhando mais forças depois da Segunda Guerra Mundial. E aí as nossas relações humanas, a nossa vida, ela começa a ser vista por um outro ângulo. Tudo na cultura pós-moderna é frágil e é líquido. Os relacionamentos, as instituições, os movimentos sociais. E esse camarada, Zygmunt Bauman, ele diz que tem a ver com o fato, essa mudança de era, das coisas mais sólidas para as coisas mais frágeis, da época das coisas mais duradouras para as coisas mais líquidas, tem a ver com o fato da gente estar experimentando nos últimos 70 anos vai dar aí quase 1950, mudanças, transformações aceleradíssimas na nossa vida. Não sei se você já percebeu isso, mas as coisas mudam muito rápido nos nossos dias. 6 anos atrás, por exemplo, o mundo celebrava um negócio chamado Primavera Árabe. Alguém sabe o que é a Primavera Árabe? Primavera Árabe era alguns acontecimentos no Oriente Médio e no Norte da África que apontavam para o Ocidente a possibilidade de que a democracia fosse instalada naquele canto do mundo. Então o Ocidente estava vibrando que talvez os nossos primos iriam começar a ser um pouco menos autoritários. Mas em 6 anos, só 6 anos, esse quadro mudou. E hoje nós temos no Oriente Médio situações instáveis, politicamente falando, muitos problemas para serem resolvidos. Por exemplo, em 2009, esse jornal inglês, The Economist, ele publicou uma reportagem dizendo que o Brasil estava emergindo como uma das economias mais fortes do mundo. Em 2009, está aí a capa, Brasil decola, o Cristo Redentor num foguete. 4 anos depois, 2013, 4 anos depois, o foguete pifou. Só 4 anos. E o Brasil começa a entrar de novo num estado de recessão. A gente não se dá conta de como que as coisas acontecem rápido na nossa época. A gente está tão imerso nisso, e ao mesmo tempo que a gente está dentro disso, ver essas transformações ocorrendo rapidamente, isso vai gerando insegurança em nós. A gente tem vivido constantes inovações tecnológicas também, vocês já perceberam isso? Nenhuma outra era da humanidade experimentou tanta mudança tecnológica como a nossa. Por exemplo, quem lembra de videocassete aqui? Videocassete, cara. Quando eu era criança, antes de vir o DVD, veio sabe o quê? O videocassete, 4 cabeças. Isso que era tecnologia, cara, na época. Depois que veio o DVD. Mas logo depois que veio o DVD, sabe o que veio? Um aparelho que talvez você nem conseguiu usar ele.
chamado o quê? Blu-ray. Quem teve um Blu-ray aqui? Cara, ninguém teve um Blu-ray quase. Porque o negócio foi tão assim, olha, videocassete 4 cabeças, DVD, Blu-ray, e aí depois a gente já não conseguiu mais competir com os telefones celulares e tal. Aliás, telefone celular, cara, isso aqui é um iPhone 4, acreditem. Isso aqui é peça de museu, cara. Eu tinha um celularzinho michuruca, e aí eu consegui um iPhone 4. Só que quando eu consegui um iPhone 4, já tinha os 5 saindo, o 6 saindo. Hoje tem 7, e daqui a pouco está chegando o 8. Acabou, não dá mais. A gente vive uma época de dissolução de ideologias e instituições também. Esse negócio do Uber, por exemplo, sabe o que é isso? É as instituições formais sendo liquidadas para um estado de informalidade. Essa discussão toda, se você pode usar o aplicativo, é simplesmente mais uma dessas evidências de que nós sofremos a dissolução de ideologias e instituições. O que passa desapercebido para a gente, por exemplo, é o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, no negócio de política, não é uma crise partidária apenas. É uma dissolução das instituições. As nossas instituições estão entrando em descrédito, principalmente depois da última semana. Então nós estamos perdendo a credibilidade no judiciário, no legislativo, nos partidos políticos, nas grandes empresas. Você já imaginou um dia, você que é um pouco mais velho, que a Petrobras um dia seria uma empresa devedora e quebrada? Você tem um nome, né? Para resolver a crise do país. Você tem um partido, né, que vai botar ordem se ele entrar no poder? A gente conversa quando isso acontecer, se isso realmente vai acontecer. Mas as instituições no nosso mundo estão em processo de dissolução. A igreja está em processo de dissolução. A instituição. Na minha época, se batia no peito e dizia, eu sou presbiteriano, eu sou batista. Hoje, ninguém quer se associar a isso. Hoje o cara vai aonde está bem para ele. Ele não está preocupado com a camiseta que ele vai vestir, ele não está preocupado de que tribo ele vai fazer parte. Isso não é muito mais importante para ele hoje. E quando a gente vive essas transformações, constantes inovações, dissolução de ideologias e instituições, o Zygmunt Bauman vai falar, sociólogo, ele vai dizer que nós começamos a viver um momento de desapego das coisas. Sabe, interessante que tem gente que quer o impeachment do presidente atual, mas não quer sair na rua. Quer que as coisas melhorem na política, mas não querem pagar o preço. A gente vive numa sociedade que quer o que é bom, mas não quer se envolver. Um grande exemplo. A gente quer que as nossas crianças, nos nossos encontros à noite, elas sejam cuidadas, mas a gente não quer se envolver para ajudar a cuidar delas. E quando a gente não oferece esse cuidado, sabe o que a gente diz por aí? Essa igreja não tem olhos para as crianças. Realidade. As mudanças constantes fazem a gente querer as coisas, mas a gente não quer se envolver, porque como elas mudam rápido demais, então a gente não quer sofrer depois. A gente quer, mas é bom a gente não abraçar, porque daí vai que o negócio muda e a gente sofre. Por exemplo, quem teve um 3 em 1 aqui? Você sabe o que é um 3 em 1? Vocês não sabem, as crianças, os adolescentes não sabem o que era um 3 em 1. O 3 em 1 era um aparelho que tocava LP, fita cassete e rádio num aparelho só. E lá em casa o meu irmão comprou um da CCE, com 2 alto-falantes enormes assim, olha. Aquilo foi a sensação na nossa época. E aí, o botãozinho da sintonia do rádio começava a falhar. E aí você tinha que ficar assim, tipo, como você está abrindo um cofre, assim, sabe, tentando achar o ponto, ou o volume, ou ficava de mais ou ficava de menos, mas tinha um ponto ali que ele ficava. E a gente se virou por anos com aquilo. É essa a relação que hoje você tem com o seu celular? Quando ele começa a travar? Quando ele começa a dar problema, o que você faz? Você troca ele, cara. Você desapega.
OLX hoje, desapego. As pessoas estão, diante de toda a situação líquida que a gente vai vivendo, a tendência nossa é desapegar de tudo. A nossa relação com as coisas hoje é de desapego. O Zygmunt Bauman, ele vai dizer para a gente que a modernidade líquida em que vivemos, ela traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos. Um amor líquido. A insegurança inspirada por essa condição, olha só, estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e ao mesmo tempo de mantê-los frouxos. É assustador o número de gente que casa e ao mesmo tempo que eles assinam um termo de compromisso no cartório, eles fazem um contrato pré-nupcial. Sabe por quê? Porque se o negócio não der certo, está mais fácil da gente desfazer. Eu me apego, mas deixo o negócio meio frouxo, porque é fácil da gente acabar se for preciso. E mais, o advento da proximidade virtual, O advento da proximidade virtual torna as conexões humanas simultaneamente mais frequentes e mais banais, mais intensas e mais breves. As conexões tendem a ser demasiadamente breves e banais para poderem condensar-se em laços. Você já viu o camarada que ele chega e fala assim, eu alcancei a meta de 500 amigos no Facebook? Porque depois de 500 amigos parece que não pode mais ter mais amigos, né? Você vai ter, aí o pessoal só segue, né? Você não tem como mais aceitar. Mas, eu consegui 500 amigos no meu Facebook. Meu camarada, fala para você, nunca ninguém na história da humanidade conseguiu ter mais do que 50 amigos na realidade. E você vem com esse papo de 500 amigos? É isso que é ser amigo para essa geração? É isso que é ter uma relação de amizade? E olha, as redes sociais, elas não geram esse tipo de comportamento em nós, elas só mostram o tipo de padrão que nós usamos na relação com as pessoas. Elas só trazem à tona. É que nem quando um caminhão pesado passa por cima de uma ponte toda velha e rachada. Ele não cria aquelas rachaduras na ponte, mas o peso dele mostra as rachaduras que já estavam ali. E essa nossa maneira de nos relacionarmos hoje na rede social com as pessoas mostram a maneira como que nós nos relacionamos com as pessoas. Algumas características básicas das nossas relações humanas no mundo contemporâneo. Por exemplo, banalidade nas relações. Esse conceito de amigo que a gente tem. Pergunta, quantos amigos você realmente tem? Efetivamente tem. Quantos amigos que se você sair daqui hoje à noite, você pode ligar para o camarada e falar assim, meu amigo, eu preciso falar com você, eu preciso chorar com você. Eu preciso abrir o meu coração para você. E você pode fazer isso com o camarada sem você ser rejeitado, porque você sabe que ele te ama. Me diga, quantos amigos efetivamente você tem? Posts frequentes, breves e superficiais. Já viu aquela regra assim do pessoal do marketing digital? Para você ser lembrado, você tem que postar alguma coisa a cada 1 hora. Para você ser lembrado, para você ser lido, você precisa a cada 1 hora postar alguma coisa. E aí eu tenho amigos pastores que têm as suas secretárias e elas demandam delas que a cada 1 hora elas postem uma frasezinha. Para quê? Para o camarada ser lembrado. Será que isso é uma relação de verdade, de amigos? Onde você precisa ficar vítima desse tipo de coisa? A facilidade nas rupturas, como a gente rompe com as coisas. Basta um quê? Um clique. Basta um clique para você poder acabar com uma amizade. Desapego. Simplesmente, acabei. É mais fácil você romper com alguém bloqueando ela no Facebook ou silenciando ela no seu celular do que cara a cara. No seriado Black Mirror, se você não assistiu ainda, vale a pena. As pessoas elas têm o poder de bloquear numa tecnologia muito mais avançada, né? Lá em 2000 e não sei quanto, então elas têm um sistema, um software implantado na sua mente, e aí quando eles brigam, eles bloqueiam o outro, e aí eles enxergam os outros assim, eles não conseguem nem falar, você só escuta quando o outro está falando,
E ela não consegue te ouvir. Se você não bloquear, se você não desbloquear, aquela pessoa nunca mais consegue ter relação com você. Então, marido e mulher estão brigando, de repente ela fala, eu vou bloquear. Não, não bloqueia não, e pum, bloqueia. Aí fica assim, ó, fica esse cinza assim, ó. A pessoa tenta falar e ninguém fala. Num dos seriados, num dos episódios, tem um camarada que ele é condenado a ser fichado por causa de um crime que ele cometeu. Sabe qual que é a sentença dele? Ele fica bloqueado para todo mundo. Só que sobre ele tem uma capa vermelha. Todo mundo que o vê sabe que ele é fichado, mas ele não consegue mais ter relacionamento com ninguém. Bem, por enquanto, a gente só pode fazer o quê? Silenciar no WhatsApp. Que em outras palavras é o quê? Colocar uma mordaça na pessoa. Ela fala, mas você não ouve. Ela fala, mas você ignora. E você não fica nem vermelho por causa disso. Porque você não tem que enfrentar o estresse de ter que dizer para ela, olha, você está me enchendo as paciências com esses posts, você fica me lembrando a cada 5 minutos que você está no WhatsApp, você fica mandando videozinho, você fica mandando mensagenzinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Não dá. A facilidade nas rupturas. Reposição simples. As coisas ficam descartáveis. Eu tinha 500 amigos, aí eu bloqueei um, e de repente, adicionei outro, 500 amigos, de novo. Mentalidade individualista e narcisistas. Sabe por quê? Individualismo por quê? Nas redes sociais eu determino quem se relaciona comigo. E eu só me relaciono com pessoas que pensam igual a mim. E eu começo a levar isso para a vida. Eu vou numa igreja onde as pessoas são iguais a mim. Eu só participo de um grupo onde elas pensam como eu. E aos poucos eu vou formando uma comunidade, sabe o quê? A minha imagem e a minha semelhança. Eu só vou me relacionar com pessoas que falam o que eu quero ouvir. Porque se elas se atreverem a dizer algo que eu não concordo, sabe o que eu faço? Eu deleto. Mentalidade individualista. Mentalidade narcisista. Por quê? Porque o que está em cartaz naquilo que eu publico sobre mim, sabe quem é? Eu. É somente eu, a minha imagem. E olha, os melhores momentos da minha vida. O que se publica hoje é isso. Não vejo ninguém publicando foto de quando você acorda, de quando você está brigando, um vídeo de você discutindo sério com uma pessoa. É sempre os melhores momentos do meu eu. Eu estou com uma foto, eu estou sorrindo, eu estou maquiada, eu estou bem vestido, eu estou num lugar bacana. Ninguém posta uma foto assim, com um saldo da conta negativo, dizendo, gente, hoje eu estou ferrado. Hoje eu não tenho dinheiro para nada. Ninguém coloca o número da conta e diz assim, ops, grupo errado. Engraçado, a gente quer que as pessoas vejam os melhores momentos. Se você for assistir esses programas de domingo, que passam os melhores momentos da partida de futebol, eles vão passar o quê? Os melhores momentos. Aí você vai falar assim, nossa, foi um jogão. Mas se você for assistir o jogo inteiro, você vai ver que não foi um jogão. Mas essa cultura em que a gente vive, onde a mentalidade, da maneira como a gente se relaciona com as pessoas, é um negócio individualista e narcisista, é assim que a gente se apresenta para as pessoas. E aí que nós chegamos nessa realidade líquida, nessa realidade que não dá para pegar, que não tem solidez, que não tem firmeza, que não dura. Pergunta, quais são os efeitos dessa mentalidade na nossa espiritualidade? Como que isso afeta a maneira como eu me relaciono com Deus? Como que esse negócio de eu levar a banalidade nas relações, a facilidade nas rupturas, essa mentalidade individualista e narcisista, quando eu vou me relacionar com Deus, como é que eu faço com Deus? Eu acho que a minha relação passa a ser banal, também. Eu acho que as minhas orações, elas se transformam, sabe no quê? Em grandes posts para Deus. Posts que eu coloco lá frequentemente, e é onde eu falo de coisas que são superficiais e não de coisas que são realmente profundas. A minha oração deixa de ser algo profundo com Deus e passa a ser como posts da rede social.
A gente não lê mais a Bíblia, a gente não tem mais esse tempo com a palavra, como quem quer conhecer de Deus, como quem quer entender, inclusive, quem nós somos, sobre o caráter dele. Sabe por quê? Porque o nosso padrão de relacionamento é padrão posts. A gente não faz nada que seja profundo, a gente só faz coisas que sejam práticas e rápidas e superficiais. A gente começa a se relacionar com Deus de uma maneira breve e banal. Eu começo a achar que se Deus não fizer o que eu quero, sabe o que eu faço com Ele? Eu deleto. Por alguns dias, eu deixo de orar, falo assim, não vou orar não, estou bravo, você não fez o que eu quis. Eu saio da igreja, eu paro de dar o dízimo na igreja, e aí, quando a dor de barriga aperta, eu volto. Não existe constância nas relações. As relações, elas são líquidas. Qualquer momento que me desagrada, eu considero a ruptura. É assim que a gente vive. Mentalidade individualista com Deus. Eu entro na presença de Deus achando que Deus existe por minha causa. E me esqueço de que, na verdade, eu existo por causa dele. Minha conversa com Deus em oração, nessa perspectiva individualista e narcisista, é assim, olha, Deus, olha para a minha vida, Deus, olha a situação que eu estou vivendo, Deus, intervém na minha história. Ao invés de a gente perguntar, Deus, o que você está fazendo na história e como que eu posso me engajar naquilo que você, Deus, está fazendo na história? Percebe? A gente começa aos poucos a construir uma relação líquida com Deus. Nas próximas semanas a gente vai falar dos efeitos das relações líquidas na família, na comunidade, no trabalho. Mas na espiritualidade ela faz isso. Ela leva essa superficialidade para a nossa vida com Deus também. Pensando um pouco nisso, tem um texto, tem uma história no Evangelho de João, que vocês também conhecem bastante. E lá a gente encontra uma mulher. Uma mulher que ela está em busca de algo. E ela estabelece um padrão de relação que ela tem na sua mente, da sua cultura, da sua época, que é caracterizado por esses relacionamentos líquidos. E ela se depara com Jesus um dia. E quando ela se depara com Jesus, Jesus faz um diagnóstico assim, preciso na vida dela. É engraçado como que uma conversa em volta do poço revela para aquela mulher algo que ela poderia ter percebido há alguns anos. Nesse diagnóstico, a gente pode perceber claramente o nosso momento cultural que nós vivemos e a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Eu espero que hoje à noite a gente seja desafiado a resgatar algo que seja saudável na maneira como a gente se relaciona. João capítulo 4 diz assim, Jesus, assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Sentou-se como a gente faz, quando a gente está cansado, a gente está andando, a gente senta numa muretinha, a gente senta num ponto de ônibus, a gente senta num banco da praça para descansar, ele sentou-se no poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Como será que seria esse momento na vida de Jesus se ele vivesse no século 21? Qual seria a primeira coisa que ele ia fazer ao sentar para descansar? Pegar o celular. Sentar, começar. Tipo isso aí. E ele ia ficar ali até ele descansar. E a hora que ele descansasse, ele ia desligar aquele celular, está no bolso, e ia embora. E se ele fizesse isso, ele jamais notaria, ele jamais perceberia aquela mulher. Como a maioria de nós, eu vivo um conflito muito grande na minha vida. O aparelho celular me distrai muitas vezes de coisas importantes que eu precisava ver e não estou vendo. Sabe por quê? Porque eu estou com a minha cabeça baixa, olhando para ele. Nós vivemos esse perigo de deixarmos de perceber coisas valiosíssimas, como os nossos filhos, por exemplo.
como palavras dos nossos filhos, como pessoas que nos amam ou que nós amamos, que estão ao nosso redor, precisando de algo, mas nós estamos, sabe o quê? Com a cabeça baixa, olhando para o celular. E a gente não consegue perceber o que Deus está querendo fazer na nossa volta. Nem quem senta na mesa ao nosso lado, nem a própria beleza da vida diante dos nossos olhos. A gente vai passear, a gente não olha mais a paisagem, a gente olha através do celular. Né? Tem um vídeo na internet que eu não consegui achá-lo para baixar, mas é um casal que eles sentam assim na frente de uma paisagem linda, e o cara está ali no celular assim, tal, e ela tenta chamar a atenção dele, e ele fala, não, peraí, tal. Aí ele pega e mexe, ele mostra para ela assim, ó, ele botou na câmera, né? Ele mostra para ela, olha, que paisagem linda. E aí ela pega assim e tira o celular dele e fala assim, olha, a paisagem. Aí ele, uau, que isso, que coisa linda. E aí eles ficam ali, olhando a paisagem que ele estava vendo apenas pelo celular. Pô, a gente corre o risco de começar a enxergar a vida através disso daqui e perde a beleza das coisas que estão ao nosso redor. Enquanto Jesus estava sentado, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus percebeu essa mulher. Ele a viu e disse-lhe, dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aí a mulher samaritana lhe perguntou, como que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí tem uma explicaçãozinha no próprio texto bíblico que diz, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Se eu fosse explicar bem o que isso significa para nós, eu diria assim, judeus não curtem nada que os samaritanos postam no Facebook. Tá? Judeus bloqueiam samaritanos. Judeus silenciam contatos samaritanos. Eles não se dão. Mas uma coisa interessante é que esse conflito entre eles é uma coisa um pouco mais além do que a diferença racial. Né? O que é estranho nesse momento, por exemplo, é uma mulher indo buscar água num poço ao meio-dia, que é a hora mais quente do dia. Ela está sozinha. Esse não é o horário de você buscar água no poço. Alguma coisa aconteceu na vida dessa mulher para ela poder ir buscar água nesse horário do dia. Talvez a reputação dela, talvez ela não queria se relacionar com as outras pessoas, a gente não sabe, mas é muito estranho. Mais estranho ainda é um homem sozinho conversando com uma mulher em público. Estranho, na cultura da época, um homem falando com uma mulher na beira do poço e batendo papo, trocando uma ideia. Inconcebível. Agora, a coisa mais terrível desse momento, sabe o que é? Um judeu, homem, conversando com uma samaritana. Isso era absurdo. Essa era a maneira como eles se relacionavam. Não havia essa possibilidade. Então, quando essa mulher diz assim para Jesus, porque Jesus pede água para ela, ela fala assim, como que você fala comigo, eu sendo uma samaritana e você sendo um judeu? Jesus responde para ela, no versículo 10, assim, mulher, se você conhecesse o dom, e dom aqui, a palavra pode ser traduzida por presente de Deus. Se você conhecesse a graça de Deus, aquilo que Deus te dá de maneira graciosa, e se você soubesse quem está te pedindo água, você não teria me bloqueado no seu WhatsApp, você não teria me bloqueado no seu Facebook, você não teria silenciado o meu número, você teria pedido a Ele, e dele você receberia água viva. E aqui Jesus traz um conceito que para eles é muito comum, que é o conceito messiânico. Qual que é o conceito messiânico? Os profetas diziam que em determinado momento na história, viria aquele que faria o quê? Que resolveria todos os nossos problemas. Principalmente aquele problema nosso da existência. Os profetas diziam que o Messias, quando ele viesse, ele resolveria esse problema da angústia no nosso coração, esse negócio do vazio que fica levando a gente tentar preencher esse vazio em tantas coisas.
Esse era o papel do Messias. Jesus está dizendo para essa mulher assim, olha, mulher, se você soubesse quem que está te pedindo água, você ia pedir a água para ele e ele daria, sabe que água? A água que tem gerações e gerações que estão esperando por essa água. Ele daria a água que muitos anseiam por essa água, que é a água que vai matar a sua sede existencial. Só que a mulher, ela não entende muito o que Jesus está dizendo. Então ela no versículo 11, ela vai e diz para Jesus assim, o Senhor não tem como tirar a água do poço, o poço é fundo, cadê o balde? Você não trouxe balde? A mulher, ela está lidando com Jesus a partir de uma perspectiva, a partir de uma necessidade que ela experimenta, que ela sente, mas não de uma necessidade mais profunda. Então ela acha que Jesus está falando do balde, de tirar a água do poço. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu como seus filhos e o seu gado? Aqui tem um desencontro de conceitos, porque Jesus está falando do quê? De uma necessidade real, de algo essencial, e ela está falando de algo que é apenas sentido e percebido. Jesus está falando de algo profundo, e ela está falando de algo que ela mesma, talvez, não conseguia perceber. Então ela está ouvindo essa conversa, e ela está pensando na água do poço. Sabe a gente faz igualzinho. Porque a gente se aproxima de Jesus muitas vezes, e a gente conversa com Ele apenas sobre as nossas necessidades percebidas e sentidas. Ela estava falando sobre água literalmente, mas a gente conversa com Jesus, com Deus, sobre o quê? Recursos financeiros. Senhor, eu preciso que o Senhor dê um jeito na minha vida financeira, porque eu queria ser rico pelo menos um dia na vida, porque ser pobre todos os dias não dá não, Jesus. Senhor, meu casamento está acabando, resolve a minha vida de casado, arruma outra mulher para mim, arruma outro homem para mim. Senhor, cura a enfermidade do fulano. Senhor, eu preciso de alguém, eu já estou ficando para titia, para titio, e eu preciso ter uma pessoa na minha vida, Senhor. Senhor, me ajuda a ascender profissionalmente, para eu ganhar bastante dinheiro, para eu ficar confortável. Senhor, eu preciso de momentos de prazer na minha vida, eu ando muito triste, ó Deus. A gente conversa com Jesus, na maioria das vezes, sobre coisas que são necessidades, que nós percebemos, mas nós não sabemos o que é essencial, e o porquê que nós sentimos alguns vazios dentro de nós. Às vezes a gente vem para uma reunião como essa aqui, porque a gente quer ter, sabe o quê? Uma experiência profunda com Deus. Você já percebeu isso? Eu quero ver a glória de Deus na minha vida, invadindo o meu ser, e transbordando dentro de mim, porque eu quero chorar, eu quero me derramar, eu quero me arrepiar. Mas a gente não fala, ou isso não tem a ver, muitas vezes, com a necessidade real e essencial das nossas vidas. Então Jesus olha para essa mulher e diz para ela assim, mulher, deixa eu te falar uma coisa, você está falando do balde d'água, né? Dessa água aqui, ó. Mas eu preciso te dizer um negócio, quem beber dessa água aqui, vai ter sede outra vez. Quem beber dessa água vai ter sede outra vez. E o livro de Eclesiastes fala um pouco para a gente o porquê dessa sede que a gente sente. Porque a gente consegue um monte de coisa, a gente conquista muitas coisas, mas parece que está faltando algo sempre. Eclesiastes vai dizer, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, mas também pôs no coração do homem o quê? O anseio pela eternidade. Mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esse vazio que nós temos é fruto desse anseio que nós não conseguimos preencher pela eternidade. É o nosso desejo de que as coisas se encaixem, é o nosso desejo profundo de que as coisas deem certo e que a nossa vida se resolva. Só que nenhuma das coisas que a gente busca é capaz de nos preencher esse vazio. Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Então, pare de se enganar, de achando que a sua crise hoje,
a sua crise emocional, a sua crise, se é que você tem uma crise existencial, de quem eu sou, por que estou aqui, ou para que eu vim aqui. Essa tristeza que vai levando a gente cada dia mais para baixo, porque a gente trabalha, a gente ganha o dinheiro, a gente ajuda as pessoas, a gente vive a nossa vida, mas parece que nunca as coisas chegam num ponto. Esse vazio é por causa da ausência de Deus no lugar principal do nosso coração, da nossa vida. Esse vazio é falta de uma relação íntima e profunda com Deus. Desconectado de Deus. O profeta Jeremias traz uma mensagem de Deus, sabe para quem? Para o povo dele. Aí já não é mais para quem não é povo, já não é mais para quem não conhece Deus, é para quem conhece Deus. Ele fala assim, olha, o meu povo cometeu 2 crimes. O primeiro, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. Eles deixaram, gente que já se rendeu a Deus, mas que ao longo da vida, as pressões da vida foram massacrando o camarada, e o camarada abandonou Deus. Olha o segundo crime. Cavaram as suas próprias cisternas, os seus próprios reservatórios, os seus próprios tanques, que eram cisternas o quê? Rachadas, que não retêm água. Uma imagem fantástica, de você tentando colocar água num balde furado, e você ainda fica perguntando, mas eu não entendo, por que essa água não para aqui? É que nem óleo de carro velho, você põe o óleo lá, daqui ele vai baixando, e aí como não pinga no chão, você, mas o que está acontecendo? Está indo para o motor, está fumando o óleo, é só ir no escapamento atrás, dar uma acelerada que você vai ver a fumaça branca saindo. Essa imagem de que pessoas abandonam Deus como fonte de vida e começam a confiar nas suas cisternas rachadas. Por isso, por mais que você coloque água ali, isso não mata a sua sede, não é suficiente. Por mais dinheiro que você tenha, você sempre quer um pouco mais. Quanto de dinheiro um homem e uma mulher precisam para ser feliz? Sabe? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Não, eu preciso de um relacionamento afetivo sólido. Preciso de um mau namorado. Aí você arruma um namorado, você descobre, o negócio não está muito bom, mas então, se a gente casar, vai ficar bom. E aí, você casa. E aí você pensa assim, mas acho que eu preciso de filhos. Que daí, se eu tiver filhos, meu casamento vai ficar bom. Aí vai lá, arruma os filhos. E aí não resolve o negócio. Aí fala, não, quando eu tiver meus netos, aí sim a coisa vai ficar boa. E aí você tem netos e você descobre que você ainda tem um vazio dentro de você. Você continua descobrindo que aquelas coisas não resolveram o problema na sua vida. Por quê? Cisternas rachadas. Não, porque quando a minha igreja tiver 100 pessoas, aí eu vou ficar feliz. Aí a sua igreja chega a 100 pessoas, e você fala assim, mas não resolveu o meu problema. Não, porque quando eu aprender a tocar um instrumento, percebe, a gente busca coisas na nossa vida com algumas motivações distorcidas, e isso vai levando a gente a uma escravidão. Jesus está dizendo, quem beber dessa água, quem tentar matar a sua sede com essas coisas, vai ter sede sempre. Vai ter sede sempre. Mas versículo 14 ele vai dizer o quê? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, de água a jorrar para a vida eterna. Olha só, Jesus mostra a insaciabilidade daquela mulher. E aí ele vai falar de algo que talvez ela não entenda, que talvez nós não entendamos. Ele vai falar sobre plenitude. Será que nós, em algum momento da nossa vida, já experimentamos o que é ser plenos? A ponto de transbordar? Jesus está falando que quem beber da água que Ele dá, vai ser pleno a tal ponto, que vai transbordar e nunca vai terminar. Sabe onde que termina? Na eternidade. Mas na eternidade é eterna, então não termina. Jesus está falando aqui de reconexão com Deus,
Jesus está dizendo, olha, se você beber da água que eu te dou, você vai se reconectar com Deus, a fonte de vida, que vai poder te preencher, e você não vai mais precisar de colocar outras coisas dentro disso. Você não vai precisar ficar escravo de cisternas rachadas, porque cisternas rachadas faz você sempre estar tentando, e nunca consegue resolver o problema. Mas a reconexão com Deus também, ela nos preenche e nos transborda, e quando ela nos transborda, ela nos dá segurança de que nós precisamos. Sabe o que um homem e uma mulher buscam a vida inteira, no fundo? Ser amados. Pode pegar qualquer busca, pode pegar qualquer neura que o cara está fazendo, que ela está se metendo, ele está buscando ser amado, ser acolhido do jeito que ele é, sem que seja julgado. Ele está buscando alguém que olhe para ele e fale assim, eu te amo do jeito que você é. E eu vejo como que isso está presente na nossa cultura. Cara, eu estou assistindo um seriado chamado Era Uma Vez, acho que foi a Aninha que me indicou isso. Cara, é muito bom. O tema recorrente nesse seriado é isso. É gente sofrendo. O Era Uma Vez, ele conta sobre os personagens das histórias encantadas, dos contos de fadas do passado, só que agora estão tudo junto no presente, vivendo no mundo atual. E a grande necessidade desses caras é o quê? Eu preciso ser amado, eu preciso ser acolhido, porque eu era o vilão, e agora eu deixei de ser vilão, mas ninguém me ama ainda. Quando a gente bebe da água que Jesus nos dá, a gente ganha a segurança de que nós somos amados por Deus. E sabe, só Deus pode amar você incondicionalmente. Sabe por quê? Apesar de eu e você ser quem somos, a única pessoa que me ama de maneira incondicional, independente do que acontece na minha vida, é Deus. A única pessoa que me ama, enquanto eu subo aqui para pregar, e independente se eu pregue bem ou mal, Ele vai continuar me amando, é Deus. A única pessoa nesse mundo que me ama, e pode passar 3, 4, 5 anos, independente do que aconteça na minha vida, e Ele continua me amando, é Deus. Você tem essa segurança de que você é amado por Deus? Ou de vez em quando isso balança no seu coração? Quando nós temos essa segurança, nós também somos libertos. Sabe do que? De ficar cavando cisterna rachada. Quando eu me sinto amado por Deus, eu paro de buscar sucesso profissional para tentar preencher a minha cisterna rachada. Quando eu me sinto amado por Deus, eu sou livre, sabe para quê? Para buscar o sucesso profissional, e se ele vier, aleluia. Mas se ele não vier, eu não dependo dele para continuar a minha vida. Quando eu sei que sou amado por Deus e entendo o amor dele, eu não preciso de uma relação afetiva para poder encontrar o sentido da minha vida, mas eu sou livre para buscar uma relação afetiva, construir um casamento, criar filhos para que eles vão, não para que eles fiquem. Por quê? Porque eu não fico nessa neura, ai, meu filho vai embora de casa, e eu não sei o que eu faço da minha vida. Não! Quando eu sou amado por Deus, eu sei que é para isso que eu criei esses meninos, eles vão embora. Isso não é uma neura para mim. Isso me liberta para eu poder viver a minha vida e buscar todas as coisas que eu buscava antes, só que agora com uma motivação diferente, sem colocar nessas coisas a minha esperança. Esse encontro com Jesus faz essa mulher passar a viver com os olhos na história, ou com os pés na história, mas com os olhos, sabe aonde? Na eternidade. Como é que você tem vivido a tua espiritualidade, querido? Existe uma dimensão na sua mente, no seu coração, que sabe da eternidade? E que olha para a eternidade, apesar de estar caminhando aqui na história? Você tem consciência que você não está no banquete, que você está na antessala do banquete? E que o banquete não é aqui? Então para de ficar botando as coxinhas no bolso, na bolsa, querendo levar para casa, achando que não vai ter almoço, não vai ter janta, porque o banquete vai vir. Sabe aquele pessoal que vai no aniversário, e o bolo não nada, não sabe onde está o bolo, começa a pegar o brigadeiro, começa a colocar aqui e tal, porque vai, tem gente rindo aí porque se entregou. E vai tentando assim, não, porque vai que não tem o
vai que não tenho, né, a refeição? Essa mulher, quando ela escuta essas palavras de Jesus, ela diz assim, no versículo 15, Senhor, me dê então dessa água, para que eu não tenha mais sede, Senhor. E nem precise voltar aqui tirar água. No que essa mulher está pensando ainda? No poço. Ela está pensando ainda nas coisas que ela percebe, que ela sente. Parece que ela não entendeu ainda. E parece que é isso que Deus faz com a gente. A gente ouve todo esse papo aqui, a gente conhece a espiritualidade cristã, a gente faz o Gálatas, a gente faz o Evangelho de Marcos, e aí a gente vai orar para Deus e fala, então tá Deus, então me dá dessa água, para que eu tenha um emprego excelente, para que eu arrume um namorado. Entendeu nada. Tentando usar Deus para os próprios interesses. Essa mulher não entendeu nada ainda. E aí Jesus, como percebe que ela não entendeu nada, Jesus fala, então vamos fazer o seguinte, minha filha, vamos conversar direito então. Vou dar mais uma chance para você. Vai chamar o seu marido. Aí você volta aqui. Eu acho que aí ela deu um clique. Que daí ela olhou assim e falou, Jesus, eu não tenho marido. Imagina Jesus falando para ela, agora sim nós estamos conversando. Agora sim você está entendendo o que eu estou te falando aqui sobre água, sobre matar a sede. Você falou a verdade, sabe por quê? Você não tem marido. Na verdade você já teve 5 maridos. E o cara que está morando na sua casa com você e dormindo com você agora, não é o seu marido. Olha como é que Jesus conduz essa mulher para perceber que a sede dela não era da água do poço. A sede dela era de Deus. Ela tentou preencher e matar a sede dela com 5 maridos. Se você está aí fazendo as contas e pensando, não, eu ainda tenho ainda. Essa mulher extrapolou, eu já tive tantos namorados e tal. Ela tentou em 5. Ela estava buscando matar a sede dela, existencial, sabe em quê? Em relações afetivas. Ela estava achando que se ela tivesse um marido ou uma mulher, ela realmente seria plena, seria feliz. Jesus está dizendo, minha filha, essa sede aí que você está tentando matar com os maridos, eles não matam essa sede. Eles só fazem aumentar essa sede, porque são cisternas rachadas. Se Jesus tivesse que fazer uma pergunta para você hoje à noite, qual pergunta ele faria para revelar a sua sede? Porque a pergunta para aquela mulher foi, vai buscar o seu marido. Mas para nós talvez ele perguntaria outras coisas. No que você está trabalhando agora? Como é que você tem investido o seu dinheiro? No que você tem gastado o seu dinheiro? Será que Jesus iria falar para alguns de nós assim, vai buscar os seus filhos? Você sabe onde eles estão? Talvez Jesus perguntaria, sobre o que os seus filhos têm falado com você nas últimas semanas? Qual pergunta de Jesus revelaria a sua cisterna ou as suas cisternas rachadas? Engraçado que Jesus fala, mulher, você falou a verdade. Você falou a verdade. E quando a gente admite a verdade nas nossas vidas, a gente ganha uma chance de sermos transformados. Mas enquanto a gente continua escondendo as coisas, enquanto a gente continua maquiando algumas coisas, a gente continua escravo dessas coisas. Quando a gente evita admitir o quão arrogante talvez nós somos, quando a gente fica evitando em admitir o quão imorais nós somos, o quão avarentos nós somos, o quão descontrolados nós somos,
o quão apegados ao dinheiro, à imagem, quando a gente fica resistindo em assumir o quão soberbo e narcisista nós somos, a gente continua tentando preencher o vazio dentro de nós com as nossas cisternas rachadas. Mas se em algum momento a gente puder dizer, Deus, é verdade, é isso que eu sou. Talvez Jesus vai dizer, meu filho, você falou o correto. Sabe, talvez hoje à noite, olha só que legal essa resposta dele para ela, né? Porque ela olha para ele e fala assim, Senhor, puxa, você me desnudou, você revelou que estava dentro de mim. E ela fala assim, vejo que és profeta, sabe de tudo. E disse a mulher, eu sei que o Messias, o Cristo, aquele que disseram que ele viria e mataria a nossa sede, ele está para vir, e quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Olha essa declaração de Jesus que vem agora, e me fala se você pode ficar em cima do muro com ele. Querida, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você, para não deixar dúvida. Eu sou aquele que os profetas falaram, que viria e colocaria ordem no mundo, que colocaria ordem na sua vida interior. Eu sou aquele que sou a tua esperança, e é de mim que você precisa. Olha que declaração mais contundente. O rei dizendo, eu sou esse cara. Estou aqui falando com você. Há quanto tempo você tem ouvido de Jesus? Há quanto tempo você tem admirado as palavras dele? Pois deixa eu te dizer algo, meu querido, nessa noite. É ele que precisa matar a sua sede. Você tem sede de alguma coisa? Se você está satisfeito, glória a Deus. Oh, glórias. Mas se você é um mortal como nós, talvez está na hora de você ter um encontro com Jesus e ouvir essas palavras dele. Eu sou o Messias que estou falando contigo. Que tal nessa noite você parar e refletir um pouco? Quais têm sido as suas buscas insaciáveis? O que você tem corrido atrás já há décadas ou há anos e que parece que são cisternas rachadas? Pensa um pouco. Mesmo os mais jovens que não têm tanta vida ainda para pensar, mas vocês têm umas cisterninhas aí. Eu posso dizer com muita liberdade para vocês que eu já construí a minha vida em cisternas rachadas. Cisternas que tinham o nome de imagem. Se eu projetar uma boa imagem, então eu vou ser amado. Eu já construí a minha vida em prazer. Quando eu for alguém que não tiver mais dores ou sofrimento, quando eu for pleno sexualmente, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, que eu cresci numa cultura em que os jovens não transavam antes do casamento. Eles transavam, mas ninguém acreditava que eles transavam, entendeu? Então eu me segurei, eu e a Esther, e lá no fundo eu pensava assim, quando eu casar, me segura. Que eu tô tinindo aqui, tô beliscando azulejo. Dando nó em pingo d'água. Essa era uma busca insaciável. Que eu achava que quando eu casasse,
eu ia parar de ter que lidar com o vazio da minha alma, produzido pelas tentações. Eu não ia mais ter que lidar com o adultério emocional. Sabe o que resolve isso na minha vida? Jesus. E você? Quais são as suas buscas insaciáveis? Seus filhos? Você está se doando, se matando, física e emocionalmente, porque você tem uma desculpinha: eu preciso dar um futuro para os meus filhos. Na verdade, você quer preencher esse vazio dentro do coração, para ficar com a consciência tranquila. Quais são as suas cisternas rachadas? Admita hoje à noite. Você é refém do quê? O que tem te escravizado? Imagem? Corpo? Estética? Talvez você já tenha bebido da água da vida. Você já bebeu? Ou tem bebido constantemente aqui? Você tem experimentado a segurança do amor incondicional de Deus? Talvez hoje à noite, pela primeira vez você dizer na sua vida: Jesus, eu reconheço que eu tenho tentado preencher o vazio do meu coração com tantas outras coisas, mas eu percebi hoje que o que eu preciso é de você, Senhor. Por isso eu quero abrir meu coração nessa noite para você, Jesus, e pedir para o Senhor reinar na minha vida, para o Senhor entrar na minha história e ser o Senhor dela, porque eu quero entrar nessa relação com o Senhor, que é a fonte primária da minha existência. Mas talvez tenha um segundo tipo de gente hoje à noite aqui, gente que já fez isso no passado, gente que já rendeu a sua vida a Jesus, mas como diz o profeta Jeremias: o meu povo cometeu 2 crimes contra mim: me abandonou e construiu cisternas rachadas para si. E talvez você esteja nesse segundo grupo, que hoje à noite tem que dizer: Pai, me perdoa porque eu tenho confiado mais em cisternas rachadas do que na relação contigo, e eu preciso voltar para essa relação. Eu preciso voltar para essa relação. Que tal se você fechasse os olhos e você, seja qual for a sua situação nesse momento, que você possa buscar a Deus, que você possa orar a Deus, e talvez num grito da alma, dizer: Deus, eu preciso de você, mata a minha sede, mata a minha sede. Não tenha medo de nessa noite talvez dizer: Deus, eu tenho cavado cisternas rachadas para mim e tenho te abandonado, mas hoje à noite eu quero voltar ao Senhor e receber e viver novamente esse amor incondicional que o Senhor tem por mim. Senhor, o Senhor sabe exatamente onde nós estamos, que ponto da nossa caminhada nós nos encontramos. O Senhor pode olhar para cada um de nós aqui nessa noite, e o Senhor sabe quais são as cisternas rachadas que nós temos construído na nossa vida. E Pai, como é bom saber que o Senhor é tão misericordioso, que mesmo sabendo das nossas cisternas rachadas, o Senhor ainda vem ao nosso encontro o tempo todo e nos convida, Senhor, a entregarmos a sede da nossa alma para Ti. Pai,
Pai, faz algo nessa noite que talvez a gente nunca tenha experimentado. Derrama sobre nós essa saciedade que nós tanto precisamos, Senhor. Essa sensação de plenitude que transborda na nossa vida e nos liberta da escravidão das coisas desse mundo. Nos ajuda nessa noite, Senhor, a reconhecermos que é o Senhor aquele que mata a nossa sede existencial, a nossa sede de verdade. Que o Senhor transborde nas nossas vidas, de maneira que só Tu sabes fazer. Amém.